Apoio Cultural Simex, Ruaro Balbinotti Coutinhos Advogados. Dr. Fábio Alcântara, especialista em implantodontia. Yang Modeladores. Olá, estamos iniciando mais um programa Capital Social. O programa Capital Social é uma iniciativa do Instituto Ser Social, organização do terceiro setor que reúne voluntários, que utiliza os meios de comunicação para divulgar a responsabilidade social, os direitos e os deveres de cidadania. Você também pode participar da TV Comunitária de Caxias, enviando sugestões, críticas. Sua opinião é muito importante para nós. Mande um e-mail tv@tvcaxias.com.br. Esse programa está disponível na internet através do site www.tvcaxias.com.br. Confira no programa desta semana. Você vai saber mais sobre o Sescom, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, que completa 30 anos de história. No quadro Cidadania, Dagoberto Machado dos Santos, coordenador do PROCON. No quadro Meio Ambiente, o segundo encontro sobre a preservação ambiental que aconteceu no Parque dos Macaquinhos. No Capital Saúde, o médico Américo Pisani aborda um assunto de grande importância: varizes. Senhora Nilva Randon e Neiva Nora falam sobre os 10 anos do Banco da Mulher. No quadro Parceiros Voluntários, Habibs, um novo mantenedor da Parceiros Voluntários de Caxias do Sul. Tem gente que pensa que o uso de modelador está relacionado apenas com a estética. Porém, é muito mais do que isso. Está relacionado também com a saúde. Através da compressão, melhora o fluxo do sangue, prevenindo varizes, por exemplo, além de aplicações pós-cirúrgicas e gestantes. Vamos assistir a mensagem da Yang Modeladores, um dos nossos apoiadores daqui da TV Comunitária de Caxias. Devido sua alta qualidade e beleza, os modeladores Yang estão fazendo o maior sucesso entre mulheres e homens de todo o sul do Brasil. É o modelador mais usado, porque os resultados aparecem, deixando seu corpo bonito e sensual, eliminando vários problemas como gordura localizada, má circulação sanguínea, celulite, cirurgias em geral, hérnias e correção da postura. Modeladores Yang. Quem usa, confia. Venha você também ser uma consultora de sucesso Yang. Vou falar com o Marco Antônio Dalpai, que assumiu a presidência do Sescom. Marco, seja bem-vindo à TV Comunitária de Caxias do Sul. É um prazer ter conosco. Obrigado, Oswaldo. É um prazer também, da mesma forma, estar aqui representando o Sescom. O Sescom está um momento importante, completa 30 anos. Exato. E o teu pai também foi o fundador, né? E agora você retoma isso. Quais são os planos aí para o futuro do Sescom? Olha, o Sescom tem como planos para o futuro, primeiro, revisar o nosso planejamento estratégico que foi feito em 2005 e tem previsão para ser cumprido até o final de 2007. Eu estava participando da gestão anterior como vice-presidente, então participei da elaboração desse planejamento estratégico e até já prevendo, né, que a minha candidatura à presidência, então já esticamos um pouquinho mais o planejamento para que pegue o primeiro ano da gestão, desta minha gestão. E agora, provavelmente no mês de maio, nós estaremos revisando todo esse planejamento estratégico, definindo as metas e fazendo todo o planejamento das ações, cursos e demais atividades que o Sescom irá desenvolver até o final da minha gestão. Aproveitando, foi publicado aqui um livro dos 30 anos da história do Sescom, da Serra Gaúcha. Exato. Que pontos importantes nós podemos ressaltar nessas 3 décadas? Quais foram as grandes conquistas do Sescom? Olha, nessas 3 décadas foram várias as conquistas. Claro, como uma entidade começa pequena, nós começamos, vou contar um pouquinho da história, nós começamos junto ao Sindicato dos Contabilistas, no Departamento de Escritórios de Contabilidade. Foi uma necessidade dos contadores da época de fazer um departamento específico para as empresas de contabilidade. Na sequência, se fundou o Cinescom, que, se não me falha a memória, deve ter sido em 1988. Na sequência, saiu o Sescom e agora, por fim, em 2004, saiu a nossa carta sindical com o Sescom Serra Gaúcha, onde nós ampliamos a nossa base e abrangemos quase toda a serra aqui, Caxias, Farroupilha, Nova Prata, Veranópolis, são mais ou menos 11 municípios que nós abrangemos. Um dos grandes problemas aí da atualidade é a questão tributária.
o excesso de impostos. Como é que tu vê essa questão e o que o SESCOM está fazendo em defesa aí dos empresários? SESCOM é o maior defensor da redução da carga tributária e da mesma forma da redução da burocracia fiscal. A burocracia fiscal representa em algumas empresas um custo de 10, 15%, até mais às vezes, do faturamento para cumprir as obrigações. Existia um estudo, não estou bem lembrado o percentual, mas era algo em torno de acima de 20% de custo sobre faturamento para apurar todo o custo burocrático de funcionários, enfim, todas as operações que envolvem a parte tributária. E o SESCOM também, um dos pontos que foi, eu acho que do auge, foi a nossa luta contra a derrubada da MP 232, que por intermédio da FENACOM, que é a Federação Nacional das Empresas de Contabilidade, juntamente com todos os SESCOMs do Brasil, fizeram um lobby muito forte e conseguiram derrubar, juntamente com outras entidades, é claro, a MP 232. E quantas empresas estão associadas, estão sindicalizadas, digamos assim? Nós temos empresas associadas, são em torno de 140 empresas associadas. Aí em Caxias nós temos em torno de 400 empresas sindicalizadas e em toda a região de abrangência do SESCOM Serra Gaúcha são em torno de 800 empresas. Marco Antônio, para fechar, eu gostaria que tu usasse os instantes finais para uma mensagem do SESCOM à sociedade caxiense. Bom, eu diria para a sociedade, para os empresários, enfim, que confiem nas empresas de contabilidade, utilizem do serviço que as empresas de contabilidade lhe oferecem, porque uma empresa de contabilidade especializada pode trazer muitos benefícios para a sua empresa, redução de carga tributária, por intermédio de estudos de viabilidade, de várias formas de tributação, enfim, as empresas de contabilidade estão ali para ajudar a reduzir impostos dentro da legalidade e também auxiliar na gestão das empresas, propiciando um crescimento para todos e um progresso maior para a sociedade como um todo. Ok, Marco Antônio, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Foi um prazer tê-lo conosco. Igualmente, Oswaldo. Falei com o Marco Antônio Dalpai, que é o presidente eleito do SESCOM. Vamos falar com o senhor Mário Dalpai, que é o precursor do SESCOM aqui na nossa região. Qual é a sua visão hoje, senhor Mário, ao senhor ver essa obra que o senhor iniciou há 30 anos sendo comandado por um outro líder, o seu filho? Tá. Ocorre o seguinte, que realmente ao transcurso de 30 anos é muito importante porque houve muitas preocupações, muitas propostas, muitas realizações nesse meio tempo. Nós iniciamos praticamente no SESCOM Serra Gaúcha em 11 de outubro de 1976, lá no Sindicato dos Contabilistas, por intermédio do presidente, na época, solicitou que fosse criado o Departamento de Escritório de Contabilidade. Aí a diretoria aprovou e pediram se eleger o primeiro coordenador. Aí, na parte de coordenação, como ninguém se manifestou, o presidente da época, que é do sindicato, ele disse, bom, então vou nomear o senhor Mário Dalpai para ser coordenador. Aí, naquela altura, embora eu estava com deficiência auditiva, eu aceitei, porque era problema de mais de mando. Esse interesse aí. Então, nesse meio tempo, nós organizamos o departamento, foi criado o departamento de escritórios, foi feito realizações diversas, criamos a tabela de honorários, depois da tabela de honorários, criamos também uma convenção coletiva de trabalho com o Sindicato dos Empregados, junto com o Sindicato do Comércio Varejista, e nesse tempo que funcionou a parte do sindicato. Vamos falar com o Celestino Louro, que após 3 anos deixa a presidência do SESCOM. Você poderia, Celestino, fazer um balanço desses 3 anos de administração à frente dessa importante instituição? Bem, boa noite aos telespectadores. A gente procurou ao longo desses 3 anos tornar o SESCOM uma referência, um sinalizador de tendências para o seu associado e para o seu filiado. Começamos
com um planejamento estratégico que nos indicou um forte caminho que deveria ser seguido para atendermos o nosso associado, com serviços, com benefícios e com representatividade. No campo do serviço e dos benefícios, o SESCOM buscou firmar convênios com diversas entidades da cidade, proporcionando educação, como é o exemplo da Universidade Corporativa, um ensino à distância que é colocado à disposição do associado a preços favorecidos, onde ele pode estar lá na sua residência, na sua empresa, a qualquer momento, se treinando, se educando. Desde simples cursos de Excel, de calculadora 12C, até mesmo ensino de nível superior, graduação, ensino de pós-graduação, inclusive com mestrados, MBAs e diversas outras situações. No campo, qualificação do nosso público. Para fechar, Celestino, qual é a mensagem que você deixa aos telespectadores da TV Caxias, a TV comunitária de Caxias do Sul? Bem, eu tenho dito ao longo desses 3 anos, e o SESCOM desenvolveu diversas atividades no campo da conscientização do cidadão comum. Eu acho que sempre que se deixa o empresário falar de carga tributária, a gente vende a ideia de que empresário não gosta de pagar imposto. Mentira. Quem paga imposto de verdade é o nosso telespectador, que está na casa dele, está consumindo leite, está consumindo açúcar, arroz, feijão. Esse é efetivamente quem paga o imposto, é o consumidor final. E, invariavelmente, o imposto recai sobre aquele trabalhador que tem menor renda. O SESCOM foi muito feliz, através da sua diretoria, criando o Feirão do Imposto, trazendo para Caxias o Feirão do Imposto. Teve a oportunidade de mostrar para a comunidade que quando ela vai ao supermercado, seja ele qual for, comprar 1 quilo de açúcar, ela está pagando 40% de imposto, diretamente no caixa do governo. Isso é uma fortuna que para nós, pobres mortais, a gente não consegue dimensionar o quanto de dinheiro entra. E essa situação só vai mudar quando o cidadão comum, nós, cada um de nós, fizer a nossa parte. Nós precisamos nos indignar com essa situação. Não adianta a gente brigar para diminuir carga tributária se não diminuir despesa. O governo como ente, e não como Estado ou município, como ente de governo, ele gasta demais. Ele precisa se enxugar, ele precisa olhar para o mundo e enxergar que não é possível conviver com 40% de carga tributária quando os nossos players no mundo estão falando em 15%, 18%, 20%, 22%. Isso nos remete a uma informalidade sem tamanho, nos remete a desemprego, nos remete a redução de renda na mão do consumidor. Enfim, acho que é uma mazela que só a sociedade pode estar resolvendo. Só a sociedade pode resolver. O empresário por si só não é capaz. Ok, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer tê-lo conosco aqui na TV Comunitária de Caxias do Sul. Obrigado, boa noite. Capital Social.